Mude o seu ambiente. Grave bem essa palavra, porque só depois que eu entendi o poder das conexões, o poder do ambiente, que muita coisa na minha vida começou a movimentar, muita coisa na minha vida começou a andar diferente. Tem pessoas que estão nos ambientes errados, mas a partir do momento que você se conectar aos ambientes certos e às pessoas certas, você verá o grande crescimento que haverá na sua vida. Entenda uma coisa, a nossa vida aqui nessa terra, ela precisa florescer no lugar que Deus quer que a gente floresça. Olha para Ló. Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Eram lindas, eram cheias de fruto, tinha grandes possibilidades. Ali era o lugar, aos olhos naturais, para investir. Mas ali foi a ruína de Ló. Sabe por quê? Porque ele olhou com os olhos naturais. Ele não viu com os olhos espirituais. Ele não compreendeu o que Deus tinha com ele. Que com Abraão ele prosperava. Com Abraão as coisas davam certo para ele. Hoje eu quero mostrar para você que se você mudar o seu ambiente, se você sentar nas mesas certas com as pessoas certas, se você entender os ajudantes que Deus estabeleceu do teu destino para realmente serem bênção na tua vida, a tua vida vai dar um salto. É isso. Nós não temos tempo para perder aqui nessa terra. Nosso tempo de vida aqui é curto, mas existem lugares aqui nessa terra que vão trazer aceleração para a tua vida. Eu creio que essa mensagem é uma mensagem profética. Eu gostaria que você ficasse até o fim, porque no final eu quero fazer uma oração especial por você. Eu creio nessa palavra. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Tenho certeza que só vai te ajudar, só vai ser bênção na tua vida. Então te inscreve aqui e comece a orar e caminhar conosco, em nome de Jesus. Deixa eu mostrar para você um versículo que é Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Está falando aqui de uma metanoia, de uma mudança de mentalidade profunda. Se não mudar a mentalidade, não muda de vida. E um dos pontos que é necessário de mudança de mentalidade é você entender que os ambientes importam, as mesas que você senta importa e as pessoas com quem você se conecta importa. Entenda isso. Deus sempre tem uma palavra de direcionamento para as nossas vidas, sempre. E essa palavra de hoje é: mude de ambiente e mude de vida. Talvez o ambiente que você está, ele está de alguma maneira sufocando os teus dons, os teus talentos. Talvez a mesa que você está sentado seja uma mesa que está fazendo você retroceder, está colocando limitações e bloqueios e travas em você. Mas se você começar a mudar de ambiente, se você começar a mudar de mesa, você pode mudar muita coisa na sua vida. Preste atenção, Deus nos insere em ambientes para aprendermos. Eu vim de uma cidade do interior muito pequena. Lá eu aprendi muita coisa, depois Deus me levou para uma cidade um pouco maior, até hoje me estabelecer em São Paulo. E o que eu aprendo sobre ambientes? Que todo lugar tem o seu aprendizado. Por exemplo, quando eu entrei pela primeira vez num avião, mudou a minha cabeça, mudou a minha mentalidade. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o mundo não é tão grande como eu pensava. E assim tem sido. Toda vez que você tem acesso a um lugar, toda vez que você tem acesso a pessoas importantes, toda vez que Deus te oportuniza de estar com gente sábia, ali há um aprendizado de Deus naquele ambiente. Por isso, se você não está frequentando ambientes novos, você está sempre no meio das mesmas pessoas, nos mesmos lugares, não há crescimento, não há avanço. Você pode ter comunhão com as pessoas, mas não está avançando e acelerando o teu futuro. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 7, a Bíblia nos conta da história de Ana e de Penina. A Bíblia diz no verso 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, todo ano,
ela ia lá e fazia as suas orações todo ano. Ou seja, ela saía da casa dela, saía do ambiente onde era confortável e ela ia até a casa do Senhor para adorar o Senhor, para fazer suas orações a Deus. E ela tinha uma perseguidora chamada Penina, que a invejava muito, que a perturbava. E a Bíblia diz que um dia a alma de Ana estava angustiada. E nesse lugar, nesse ambiente, a casa do Senhor, Ana, além de ter feito uma oração especial, ela também fez um voto a Deus. E ela fez um voto que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria esse filho a Deus. E aconteceu uma terceira coisa aí. Ela teve um encontro com um homem de Deus. E esse homem de Deus liberou uma palavra para ela e disse assim: vai em paz, Deus já escutou a tua oração. E ela foi. E alguns meses depois ela estava grávida. Eu creio que ambientes certos, pessoas certas e você bem posicionado naquilo que você está buscando, as coisas acontecem, a vida acelera. Deus está em todo lugar, mas Ele se manifesta em ambientes propícios. Não adianta as pessoas dizerem: busca só na tua casa, busca só no teu quarto. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, multidões eram curadas, mas havia muitas pessoas que iam até Jesus. E ao ir até Jesus, elas eram curadas, elas eram libertas. Não esperaram só passar pela sua cidade, não esperaram só a agenda de Jesus cruzar por onde eles estavam. Eles iam até Jesus. Existem ambientes que Deus vai nos provocar a ir e ali vai haver algo diferente na nossa vida. 2 viagens marcaram a minha vida. Uma viagem para Montevidéu, no Uruguai, e uma viagem em Buenos Aires, na Argentina. Mesmo com poucas condições financeiras, eu fui em eventos, onde nesses eventos eu tive experiências com Deus, eu recebi coisas de Deus, eu recebi palavras de Deus, porque em ambientes proféticos você recebe muito de Deus. É isso que eu acredito, é por isso que nós não podemos estar, muitas vezes parados num lugar. Nós devemos buscar, nós devemos ir em busca desses ambientes proféticos, desses lugares onde existe uma alta adoração, onde existe muita busca, onde existe pessoas que carregam uma unção de Deus. Não tem como dizer que todo mundo carrega uma unção de Deus forte, porque há pessoas que carregam unção de Deus, claro que carregam, são pessoas piedosas, são pessoas boas, mas tem gente que carrega uma unção de Deus diferente. Deus coloca em cada um de nós algo diferente. Eu tenho algo diferente, você tem algo diferente. Deus coloca em cada um de nós algo diferente. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: desperte o dom que há em ti, que foi te dado pela imposição das mãos. Ou seja, Deus colocou algo em Timóteo através da vida de Paulo, através de uma imposição de mãos. Então você não imagina como Deus pode usar e como Deus pode abençoar a tua vida através da vida de outra pessoa. Ana estava sempre num ambiente de perseguição e ela decidiu entrar num ambiente de adoração. Ou seja, ela saiu do meio, que ela estava, o meio de perseguição, que Penina estava perseguindo ela, e ela ia à casa de Deus e ali ela se quebrantou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está em volta da mesma montanha, dos mesmos problemas, mês após mês? Você precisa se reunir com pessoas que estão crescendo. Você precisa se reunir com pessoas que estão avançando. Você precisa frequentar ambientes onde essa perseguição vai ser esquecida, porque lá nesses ambientes chaves vão virar. Você vai pegar direções de Deus, comandos do Espírito para a tua vida que vão mudar completamente o teu futuro. Você precisa entender isso. Deus coloca em pessoas chaves do teu destino. A guerra espiritual que o gadareno enfrentava é porque Deus havia colocado algo dentro dele. A partir do momento que ele foi liberto, ele foi a 10 cidades chamadas Decápolis e ali pregou o Evangelho, falou de Jesus, porque ele carregava um dom.
ele carregava algo de Deus na vida dele. Mas o inimigo estava tentando de todas as maneiras travá-lo espiritualmente. Há pessoas que carregam chaves de Deus e essas chaves podem ser comunicadas a você. Essas chaves você pode receber porque há pessoas que carregam chaves do teu destino. E muitas vezes você tem um desejo de conhecer uma pessoa, de estar num lugar e às vezes naquele lugar ou conhecendo aquela pessoa você vai receber uma chave que vai mudar completamente a maneira de você ver as coisas. Entenda, você precisa estar em ambientes que aumentam o seu nível de fé. Esteja em ambientes que modelam positivamente seus pensamentos e atitudes. E não esses lugares onde, sabe, você só relaxa e aonde só tem conversa boba, conversa que não leva você a lugar nenhum. Esteja em lugares onde você está sendo motivado a mudar, onde você está sendo motivado a viver algo diferente, a fazer algo diferente. Sabe, quando eu me sento em algumas mesas e eu vejo aquelas pessoas crescendo com grandes projetos, aquelas pessoas querendo viver coisas extraordinárias, eu penso, eu tenho que sair do ambiente que eu estou, eu preciso estar aonde está esse movimento, aonde está esse fluxo. Por quê? Porque eu sei do propósito de Deus na minha vida, mas eu também preciso andar com essas pessoas e entender o que elas entenderam, para que eu possa usar isso dentro do meu propósito, dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Frequente ambientes onde ideias são semeadas em você, onde pessoas podem lhe dar direções, onde pessoas podem acrescentar no seu conhecimento, onde pessoas fizeram coisas e que deu certo e que você vai aprender com elas e também pode dar certo para você. Frequente ambientes que vão conectá-lo com pessoas que vão abrir portas para o seu futuro. Às vezes, no meio de uma conversa, quando você está no ambiente certo, a pessoa diz, eu conheço fulano, eu posso te ajudar, peraí, só um minuto. E tá aqui o telefone, me passa o telefone que eu vou passar o contato direto dessa pessoa para você. Ou seja, em ambientes certos, as conexões que Deus coloca abrem portas para você. Deus me colocou em ambientes onde, por meio desses ambientes, eu entrei na televisão. Deus me colocou com pessoas que abriram portas para mim, uma conhecia a outra, uma era amiga da outra e ali houve uma conexão do reino, algo que fazia parte do meu destino, mas só aconteceu porque eu estava no ambiente certo e me conectei com as pessoas certas no tempo certo de Deus. Deus, por vezes, nos leva de um lugar para o outro. É o que chamo de zona de expulsão. Deus te tira de um lugar, te leva para outro lugar com um único propósito de fazer você crescer. Com um único propósito de fazer você entender que Ele tem coisas maiores para a sua vida. Não fique preso, sabe, a um lugar. Fique preso a um ambiente de revelação. Um ambiente onde você vai ter as chaves de Deus, as aberturas que Deus vai dar para você por meio de pessoas e ali você vai compreender que o plano de Deus para a sua vida é maior. Zona de expulsão é quando Deus coloca você e não quando o inimigo provoca você. Então você tem que entender, a zona de expulsão é isso, não é quando algo acontece para te tirar de um lugar, não. É quando você entende que é Deus dizendo para você, esse lugar não dá mais para você, porque eu estou querendo que você cresça, então eu preciso plantar você aqui. É aqui que você tem que crescer, porque aqui tem muito espaço para você crescer. Os ambientes onde você está inserido promovem o seu futuro ou retardam o seu destino. Isso é muito forte. Aonde você está, ou vai te travar, ou vai te acelerar. Por isso é tão importante você abrir a sua cabeça. E às vezes você não vai agradar A, você não vai agradar B, porque eles vão dizer para você, não, você pode crescer em qualquer lugar. Mentira. Tem os ambientes certos para você crescer. Nem toda planta do deserto ela dá certo em qualquer lugar. Nem toda planta de verão ela vai dar certo em um lugar de inverno. Ou seja, tem os lugares certos para ser plantado, tem os ambientes certos aonde vai frutificar. Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero fazer uma oração por você, para que você mude estrategicamente pelo Espírito de ambiente, que você sente nas mesas certas e conheça as pessoas certas. Amém? Você recebe essa palavra? E se você quer crescer mais espiritualmente, se você quer conhecer mais de Deus, eu convido você a se tornar aluno da minha academia, a Academia Quino Global.
Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno e venha viver uma experiência extraordinária de romper, de avanço. Mude seu ambiente, comece a mudar a sua mentalidade em nome de Jesus. Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética. Hoje, Senhor, essa pessoa não entrou aqui por acaso. Ela entrou porque é necessário ela acelerar o futuro dela. Por isso, traz um rompimento, traz um avanço. A partir do dia de hoje, na vida, no chamado, no propósito dela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toque com o teu poder agora. Toque com a tua vida, Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Que a partir de hoje, você experimente uma aceleração na sua vida. Amém? Comece a se mexer, porque Deus tem mais para a tua vida. Você crê nessa palavra? Compartilha com outras pessoas. 18 horas, vem orar comigo aqui, certo? Eu estou orando às 18 horas. Coloca teu relógio para despertar e 18 horas vem estar com a gente aqui. Deus te abençoe e até mais.